Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência às nossas aulas de trigonometria. Espero que vocês tenham assistido a primeira aula. Espero que vocês tenham estudado as relações trigonométricas. Nós havíamos marcado os exercícios das páginas 21 e 22, os exercícios de aprendizagem. Pois bem, pessoal, hoje eu vou resolver alguns dos exercícios com vocês. A questão número 21. O observador de 1,80 m de altura está a 25 metros de um poste de iluminação. Ao medir o ângulo alfa indicado na figura, encontrou-se seno de alfa igual a 3 quintos. Qual é a altura do poste? Então, essa é a situação. Nosso observador, ele tem 1,80 de altura, e ele viu o poste, a altura dele é de 1,80, ele viu o poste, de tal modo que o ângulo alfa aqui, ó, tem seno igual a 3 quintos. O seno do ângulo alfa é 3 quintos. Eu tenho que encontrar a altura do poste. Muito bem. Pessoal, na nossa figura foi colocado que o poste está a 25 metros do observador. 25 metros do observador. Estamos no exercício da página 21, a questão número 1. Pois bem, pessoal, eu sei que o seno é a razão entre a medida do cateto oposto, que eu quero saber, quero calcular essa altura x, e a hipotenusa. Mas ele não me deu a medida do cateto adjacente. Pessoal, então me ajude. Com o valor do seno, é possível encontrar o valor do cosseno? É. Vamos utilizar para isso a relação fundamental. Nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Quem é o seno ao quadrado de alfa? Bom, já vou colocar direto, isso é 9 sobre 25 mais o cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Ora, 9 sobre 25 que está positivo passa para o segundo membro negativo. Então eu tenho que o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos 9 sobre 25. Vai ficar 16 sobre 25. Então, cosseno de alfa vai ser 4 quintos. Cosseno de alfa é 4 quintos. Como é que eu sei que o valor do cosseno é positivo? Porque o ângulo alfa ele é menor que 90, então ele está no primeiro quadrante. Todos os arcos do primeiro quadrante têm valores de seno, cosseno e tangente são positivos. Bom, com o valor do cosseno, eu vou fazer aqui no cantinho ó, o valor da tangente. A tangente de alfa não é seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, a tangente de alfa vai ser 3 quintos dividido por 4 quintos. Isso é igual a 3 quartos. Bem, com o valor do seno, com o valor da tangente, eu vou aplicar aqui na figura agora. Ó. Então, eu sei que a tangente de alfa é igual a x sobre 25. X sobre 25. A tangente de alfa. Esqueci de escrever o alfa aqui. Mas a tangente de alfa, ela é 3 quartos. A tangente de alfa, ela é 3 quartos. X está dividindo, passa multiplicando. Então, x é igual a 75 dividido por 4. 75 dividido por 4. Efetuados os cálculos, né? 60, 17, vai dar 18,75. Se eu não estou enganado, 18,75 metros. Bom, se x é 18,75
e a altura do observador é de 1,80, então a altura do poste, ela é 1,80 mais 18,75. Essa altura do poste, ela vai ser de 5, 8 e 5, 15, vai 1, 2 e 8, 10, vai 1, vai ser de 20,55 metros. Tranquilo essa questão, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, então vamos para a questão 22 agora. Uma pessoa avista o topo de um morro. Medindo o ângulo alfa indicado na figura, encontrou-se que o seno era 12/13. Afastando-se do morro mais 185 metros e medindo o ângulo beta, encontrou que beta é 45 graus, né? Calcule a altura do morro. Bom, então estamos na questão 22 da página 21. Bom, pessoal, já preparei o esquema aqui pra gente. Essa aqui é a altura H do morro. Ele se afastou 185 metros. E aqui é um ângulo de 45. Como se esse ângulo é de 45, aqui é 90, esse ângulo todo também é 45 graus. Ele todinho aqui, ó, ele inteirinho, ele também é 45 graus. Assim como esse aqui, ó, é 45 graus. Pois bem, se ele é 45 graus, essa medida é igual a essa, né? Ele nos disse que o seno de alfa é 12/13. E o seno de alfa, deixa eu rever aqui na figura, 12/13. Bom, pois bem, pessoal, seno de alfa. Com o valor do seno, eu posso encontrar o valor do cosseno, e com o valor do cosseno, o valor da tangente, né? Nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, seno ao quadrado de alfa, 144 sobre 169, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. 144 sobre 169 está de cá positivo, passa ao segundo membro negativo. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 144 sobre 169. Então eu tenho que o cosseno ao quadrado de alfa vai ser 25 sobre 169. 25 sobre 169. Ou seja, cosseno de alfa seria mais ou menos 5/13. Mas como alfa é um ângulo menor que 90, primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Sabendo o valor do seno e do cosseno, eu consigo determinar o valor da tangente. A tangente de alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da a cateto adjacente, mas ela também é a razão entre seno e cosseno. Então vai ser 12/13, que é o seno, dividido por 5/13, que é o cosseno. Isso vai ser 12/5. Bom, deixa eu me aproveitar do cantinho aqui, ó, que eu deixei de espaço. Já que meu quadro, né, é bem curto aqui, né? O espaço é bem estreito. A tangente de alfa, na figura é Hzão sobre Hzão menos 185, que é igual a 12/5. 12/5 é igual a Hzão sobre Hzão menos 185. Menos 185. Multiplicando cruzado, né? Nós temos 12Hzão menos 12 vezes 185, 12 vezes 185, 100 vezes 10 vezes 185, 1850, mais 190, 2.220. Conferir essas contas aí. É igual a 5H.
12 vezes 185. 2.220. 12 vezes 185. Esse valor está negativo, passa para lá, positivo, e o 5H passa para cá, negativo. Então 7H é igual a 2.220. Portanto, a altura do morro é o Hzão, 2.220 sétimos de metro. Então perceba, ele me deu o seno, eu tive que encontrar o valor do cosseno. Com o seno e o cosseno nós determinamos o valor da tangente, dividindo o valor do seno pelo valor do cosseno. E aí aplicamos aqui a tangente de alfa, H sobre H menos 185. Mas a tangente de alfa nós havíamos encontrado que era 12 quintos. Substituímos multiplicando cruzado, né? 12 vezes H ficou 12H menos 12 vezes 185, 2.220, que passa para o segundo membro positivo, e o 5H passa para o primeiro membro negativo. 12H menos 5H fica 7H, e o 7 passa de 20. Bem, pessoal, essa foi a questão 21 da página, da questão 22, perdão, da página 21. Beleza? Vamos para a próxima questão? Bom, pessoal, agora vamos para a questão número 23 ainda. Estamos na página 21. Bom, o enunciado da questão diz o seguinte: a figura, o triângulo ABC, está inscrito em uma semicircunferência de raio 1 e diâmetro BC. Bom, diâmetro BC e o raio é 1. Como se fosse o círculo trigonométrico, que também tem raio 1. O ponto H é o pé da altura traçada pelo ponto A. E a medida do segmento CH é 1 menos cosseno de alfa. Então, a medida do segmento CH, vou apagar esse 1 aqui, aqui é o ponto H. Essa medida aqui, ó, ela é 1 menos o cosseno do ângulo alfa. 1 menos o cosseno do alfa. E o ângulo AOC é o ângulo alfa. Esse ângulo aqui, ó, esse ângulo é o nosso ângulo alfa. Ótimo. Calcule o valor da altura AH do triângulo. Calcule o valor da altura AH do triângulo. Ora, pessoal, se essa medida inteira é 1 e esse pedacinho aqui é 1 menos o cosseno de alfa, significa dizer que essa medida aqui, ó, ela é o próprio cosseno de alfa. Essa medida tem o ponto H. Vou colocar o ponto H mais para cá para não ficar tão carregada a figura. Bom, pessoal, mas o raio da circunferência é 1, né? É 1. Olha, eu quero saber o valor de H. Eu quero saber o valor do H. Eu tenho o ângulo, que era o cateto oposto, e tem a medida da hipotenusa. Seno de alfa. Então é H sobre 1. Mas peraí, 1 está dividindo, passa multiplicando. Seno de alfa vezes 1 é ele mesmo. Portanto, H é seno de alfa. Muito tranquila a questão, né? Bem simples a questão. Ela foi bem direta, né? O texto parecia com poucas informações, mas a questão foi bem rápida, bem tranquila. Tudo bem? Vamos passar para a próxima questão, pessoal? Deixa eu puxar o meu quadro aqui. Vamos fazer agora a resolução da questão de número 24, na página 21. Página 21, a questão número 24. Um ângulo do segundo quadrante tem seno igual a 12 trezeavos. O seno de alfa é 12 trezeavos e alfa pertence ao segundo quadrante. Cuidado com esse detalhe, hein? Cuidado com esse detalhe. Qual é o valor do cosseno desse ângulo? Está pedindo o valor do cosseno do ângulo alfa. Bem,
Vou jogar na relação fundamental. Pela relação fundamental da trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, seno ao quadrado de alfa, isso é 144 sobre 169, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, sabemos que o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 144 sobre 169. 169 vezes 1, 169, menos 144. Isso é 25 sobre 169. Vou tirar a raiz quadrada nos dois membros. Então, eu tenho que o cosseno de alfa é igual a mais ou menos 5 trezeavos. Agora eu coloquei o mais ou menos, não é? Por quê? Na verdade, nos exercícios anteriores eu tinha colocado o valor positivo porque eu já sabia que o ângulo era do primeiro quadrante. Portanto, já sabia que todas as relações trigonométricas assumiam valores positivos. Mas agora, nosso arco é do segundo quadrante. E a gente sabe, pela regrinha do seta com mais, lembra? Nós falamos em sala, né? Seta com mais quem? 12, 13, 14. Que quer dizer que o seno é positivo só no primeiro e no segundo quadrante, a tangente assume valores positivos no primeiro e no terceiro quadrante, e o cosseno assume valores positivos no primeiro e no quarto quadrante. Se nosso arco então é do segundo quadrante, o cosseno só pode assumir valores o quê? Negativos, né? Então, o cosseno pra gente, ó, é igual a menos, ele é igual a menos 5 trezeavos. Por quê? Porque o alfa é um arco do segundo quadrante. E cosseno de arcos, cosseno de ângulos no segundo quadrante assumem valores negativos. Tranquilo essa questão, pessoal? Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal? Vamos continuar a nossa resolução, tirar dúvida dos nossos exercícios? Bem, pessoal, seno de x agora é menos 4 quintos e x está entre 3π sobre 2 e 2π. Então, o x, ele pertence ao quarto quadrante. X pertence ao quarto quadrante. Bom, se eu tenho o valor do seno, eu vou encontrar o valor do cosseno, não é? Olha lá, pela relação fundamental, vou chamar só de RF. Aplicando a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pela relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno ao quadrado de x, base negativa, mas elevado a expoente par, torna-se positivo. 16 sobre 25 mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então nós temos que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos 16 sobre 25. Isso é 9 sobre 25. Tira a raiz quadrada dos dois lados. Então cosseno de x vai ficar mais ou menos 3 quintos. Mas x é um arco do quarto quadrante. Você lembra que arcos do quarto quadrante têm cossenos positivos. Os cossenos são positivos, não é? No primeiro e no quarto quadrante. Então, esse negativo aqui, ó, já tirei ele não vai me fazer falta. Eu sei que meu resultado de cosseno é positivo. Mas ele quer saber o valor da tangente. A tangente de x, ora, é a razão entre o seno de x e o cosseno de x. Então vai ficar menos 4 quintos dividido por 3 quintos. Corta 5 com 5, vai ficar menos 4 terços. Se o nosso arco é do quarto quadrante, a tangente ela é negativa.
porque a tangente só é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Tudo bem essa questão, pessoal? Tranquilo? Ele me deu o valor do seno, com a relação fundamental encontrei o valor do cosseno. Eu sabia que ele era positivo, porque o arco pertence ao quarto quadrante. E o valor da tangente nós determinamos dividindo o seno pelo cosseno. Pois bem, vamos então para a nossa última questão de hoje. Na mesma página, na página 22, a questão número 27. Ele pede o gráfico da função f de x igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Professor, mas o senhor ainda não ensinou funções trigonométricas. Mas, meus queridos, presta atenção. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x não é igual a 1? Olha, quem garante isso é a relação fundamental. Então, pela relação fundamental, f de x é igual a 1. Olha, então a função f de x é uma constante. Lá no plano cartesiano, eixo das y, eixo das ordenadas, eixo x, eixo das abscissas, lá no plano cartesiano, a função f de x é essa daqui, ó. Ela é uma constante em y igual a 1. Bem, pessoal, essa foi a resolução de alguns dos exercícios das duas páginas que nós havíamos marcado, dos exercícios de aprendizagem. Eu espero que vocês se mantenham fazendo os exercícios, acompanhem as aulas, sigam o cronograma de estudo, não deixem de estudar, não deixem de acompanhar as aulas, porque quando esse sistema de isolamento social terminar, nós vamos dar sequência aos assuntos. E é importante que você já traga dominado os assuntos que nós já trabalhamos. Um grande abraço a todos e até semana que vem.